Olá, pessoal! Vamos falar de um julgado que está no informativo 834 do STJ, que trata sobre Tribunal do Júri, Direito Processual Penal. Aqui é aquela questão sobre a ausência de quesito obrigatório, né? Tem até súmula sobre isso. E só que aqui no caso concreto, a situação foi bem interessante. Por isso que não, a ausência de quesito obrigatório, nulidade absoluta. Tem até súmula sobre isso, né? Seria inútil simplesmente repetir uma súmula em um julgado. O caso concreto que foi interessante. Inclusive, esse tipo de exploração é muito comum em segunda fase, né? Então o destaque ele diz o seguinte: a ausência de formulação de quesito obrigatório no tribunal do júri acarreta nulidade absoluta do julgamento, a qual não se submete aos efeitos da preclusão, mesmo que não tenha sido suscitada na ata de julgamento. O que aconteceu então? Vamos lá. No julgamento lá pelo tribunal do júri, após a formulação do primeiro quesito sobre a materialidade, o que era esse quesito? Falava assim, ó, se as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo. Então, após a formulação desse quesito sobre a materialidade, para o qual os jurados responderam positivamente, formulou-se quesito sobre o local do fato, uma vez que a divergência entre as teses defensivas, as teses defensiva e acusatória, envolvia a delimitação do lugar dos disparos da arma de fogo, deixando-se de formular o quesito relativo à autoria. Então veja que o julgamento encerrou-se depois da pergunta sobre o local dos fatos. O que aconteceu? No caso, segundo a denúncia, teria havido a execução das vítimas sem que estas tenham oferecido resistência no bairro Atuba. Tá. E a tese defensiva falou assim: não, teve confronto armado entre os agentes policiais e as vítimas após perseguição e no bairro Alto da Glória. E aí o que aconteceu? O juiz presidente entendeu que a resposta quanto ao local seria pertinente à materialidade e, portanto, prejudicial aos demais quesitos que não foram nem formulados. Os jurados responderam que o crime não teria ocorrido no bairro Atuba, que era a tese da acusação. O magistrado, então, concluiu que a resposta negativa a esse quesito resultaria na negativa de materialidade e no acolhimento da tese defensiva de que os agentes policiais teriam agido em legítima defesa. Então encerrou o julgamento e decretou a absolvição dos acusados. Então veja, só que aí o que acontece? Aí o próprio STJ vem fazendo uma ressalva, fala assim, olha, a despeito de as instâncias ordinárias fundamentarem que houve o desmembramento do quesito da materialidade, a segunda pergunta formulada aos jurados, que é o local, não trata de materialidade. Na hipótese de homicídio, a materialidade do crime versa sobre a morte em si, a causa da morte, que no caso é perfuração por projétil de arma de fogo, que foi respondido na primeira pergunta. A segunda pergunta formulada no caso, que é o local onde ocorreu o fato, diz respeito à maneira como os fatos se desenrolaram. Dessa forma, o segundo quesito, questionado aos jurados, que é o local dos fatos, refere-se ao próprio acolhimento ou não de tese absolutória de excludente de ilicitude, a qual não se confunde com materialidade do crime. Então ali não se trata de materialidade. Os acusados foram absolvidos mesmo antes da formulação do quesito quanto à autoria no caso concreto. Então não foi respeitada a ordem de quesitação do 483 do CPP. Obtida a resposta positiva quanto à materialidade, que é a exigência do inciso 1, né? O juiz presidente deveria ter perguntado sobre a autoria, para então questionar sobre a absolução dos acusados, que é isso que determina o parágrafo 3º do 483. Então, a inobservância do procedimento legal do júri e isso aqui aconteceu com a ausência de quesito obrigatório, acarreta nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, inciso 3, a linha K do CPP, uma vez que causou prejuízo à deliberação do plenário.
Isso porque os jurados foram impedidos de votar sobre a autoria, que é quesitação obrigatória. E aí, veja que, para ficar claro também, aqui não aconteceu uma mera inversão da ordem de quesitação, mas sim a ausência de quesito obrigatório. Tá? E é isso que vem o STJ vem explicando. Note-se que a resposta negativa quanto ao local do crime, entendido como aspecto da materialidade do delito pelas instâncias ordinárias, acarretou a absolvição dos pronunciados sem que os jurados respondessem quanto à autoria do crime, nem tampouco quanto à absolvição propriamente dita. Não se trata de mera inversão da ordem de quesitação, mas sim da ausência de quesito obrigatório. E, em respeito à súmula 156 do STF, é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. E aqui tem uma observação que também se faz interessante sobre a alegação de preclusão. Ressalte-se que, no caso, a ausência de registro em ata da nulidade pela acusação não convalida o vício do procedimento. Então, a ausência de registro em ata da nulidade pela acusação não convalida o vício do procedimento, porquanto este evidentemente esse vício evidentemente atingiu a ordem pública e usurpou a competência constitucional do Tribunal do Júri. Em tal circunstância, a discussão quanto à preclusão e eventual nulidade de algibeira é superada, conforme jurisprudência do STJ. Pessoal, espero que tenha ficado claro os detalhes do caso concreto, que foram bem interessantes. Vai muito além da questão da súmula na sua literalidade, né? A absoluta nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório, porque isso aqui a gente está cansado de saber. Mas no caso concreto, foi bem interessante essa questão do local do crime, onde que ele se enquadra aí na quesitação. E ele não pode prejudicar a questão da quesitação obrigatória, certo? Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência em nos ouvir. Vejo vocês em um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.